Tu sabe que eu falo assim com muito orgulho da nação odontológica brasileira. Nós somos líderes mundiais hoje em técnicas avançadas em odontologia. E o que é engraçado? Que a tecnologia vem de fora. Então, por exemplo, eu estive em vários países, Itália, Espanha, Estados Unidos, pude acompanhar profissionais de vários lugares. Inclusive, em janeiro, eu vou dar um curso em Orlando, nos Estados Unidos, de implante zigomático. Então, para eles, lá ainda é uma novidade, né? Eles não fazem. E o que eu digo? A gente traz muito equipamento da Europa. Por exemplo, Suíça, Alemanha, a maior quantidade de materiais que a gente utiliza vem da Europa. E lá na Europa, eles não têm aquele cuidado com a odontologia. Claro que o Brasil também é um dos países mais baratos de tratamento dentário. Por quê? Um implante na Europa, Itália, por exemplo, custa 1.000 euros um dente. Nós estamos falando em 6, quase 7 mil reais para botar um dente, né? Estados Unidos, $1.000. Então, assim, comparado ao que a gente pratica hoje no Brasil, é muito mais em conta do que o resto do mundo. Existe hoje no Brasil o turismo odontológico, que isso foi criado há uns 6 ou 7 anos atrás. Eu estive em Florianópolis há uns anos atrás, atendi alguns pacientes de fora junto com um colega de lá, que as pessoas vêm para ficar na praia 15, 20 dias e aproveitam para fazer um tratamento dentário, estrangeiros, né? Porque no Brasil ele é muito barato e ele é muito bom. Então nós somos bons de técnica, nós somos bons de visão estética. O Brasil é um país conhecido pelas mulheres bonitas, né? Então o país do carnaval, essa coisa toda que o pessoal vê lá de fora, e a gente se preocupa muito com a estética. Lá no exterior, tanto Europa quanto Estados Unidos, Canadá, esses países da América, eles dão muito mais importância à questão sistêmica do que à questão estética. Então, assim, dentes bonitos a gente vê muito aqui no Brasil. Claro, por regiões, né? Região Sul, São Paulo, para o Rio Grande do Sul é mais. Parte do Nordeste é um pouco diferente, né? Por questão cultural. Mas, sim, nós somos líderes mundiais e a gente se orgulha muito disso, porque a odontologia no Brasil, de fato, é uma odontologia de ponta. Conseguir pegar a tecnologia de fora, mas desenvolver técnicas que não são tão desenvolvidas lá. Então, muitas vezes a gente tem um complexo, né? A gente é inferior aos outros, mas é muito legal de ouvir isso, né? E ver que a gente tem potencial, né? Humano e científico de poder desenvolver em cima do que os outros já, né? Que geralmente são os líderes, não desenvolveram. O que eu vejo? A gente cresce pela necessidade. Essa é uma frase que eu uso e tenho desde o início da minha carreira. A gente cresce por necessidade. E a gente aprende por isso também. Então, por exemplo, por que há 5, 6 anos atrás eu comecei a partir para os implantes zigomáticos? Porque a nossa região aqui tirou todos os dentes há muitos anos atrás e essas pessoas não têm osso para botar implantes convencionais. Então eu tive a necessidade de ir buscar em vários lugares, dentro e fora do Brasil, cursos para aprender a fazer implante zigomático. O que é o implante zigomático? Para o pessoal entender. Para quem usa dentadura, é colocar os dentes fixos em menos de uma semana sem enxerto de osso. Então a gente consegue colocar os implantes num dia e 3 ou 4 dias depois essa pessoa já recebe uma prótese fixa nos implantes e já pode começar a exercer a mastigação sem aquela demora de esperar o enxerto cicatrizar, 2 ou 3 cirurgias dentro de 1 ano e meio até poder finalizar. Então foi uma necessidade que aconteceu aqui, a gente buscou a tecnologia de fora para nos auxiliar na técnica e hoje a gente leva essa técnica para fora também. E a gente vê que, por exemplo, Estados Unidos, o Brasil também é o país de maior número de desdentados no mundo. Então a gente, vamos lá, pela necessidade da solução, de criar uma solução, a gente hoje também leva essa solução para fora. Talvez lá nos Estados Unidos não tenha essa necessidade, porque culturalmente talvez as pessoas não tenham perdido os dentes como os brasileiros perderam aqui, né? Então a gente desenvolve técnicas e sim, hoje a gente está levando para fora. Isso, eu falo que o nome de Marau também está sendo mencionado lá fora, né? As pessoas têm nos valorizado bastante nesse sentido e está sendo um movimento muito legal. Há 5 anos atrás eu comecei a dar aula e dentro dessas instituições eu falo que dar aula não dá dinheiro, mas faz a gente crescer muito profissionalmente, porque a gente desenvolve muita coisa junto às empresas e as empresas nos proporcionam levar isso para
outros lugares também. E às vezes esse gancho entre ensino e indústria eu acho que é muito importante, né? Que às vezes a gente vê uma falha de não ter. Porque às vezes a indústria produz algo, mas não sabe se realmente aquilo tem uma real necessidade. E às vezes o contrário é muito mais valoroso. Você levar para a indústria uma necessidade que eles não sabiam que existia e tu conseguir trazer cada vez mais benefício para o paciente, né? E essa questão de implantodontia, como que hoje tem na questão de saúde pública? Hoje tu não trabalha na rede pública, mas existe algo ainda nesse sentido ou ainda a gente está ainda naquela questão ainda de próteses, móveis? Tem alguma coisa sendo desenvolvida? Porque o Brasil, né, como tu bem falou, é um dos países que tem uma maior taxa de pessoas sem dente, né? E ainda se fala muito em programas lá, né, de fazer próteses móveis, né, ali disponíveis pela rede pública. Tem algum movimento sendo organizado, alguma coisa nesse sentido que você saiba ou ainda nada? Eu converso com profissionais do Brasil inteiro e eu nunca ouvi falar de algum movimento público sobre implantes dentários, né? Próteses móveis, sim, tem vários programas que o governo lançou já, acho que sempre teve, assim, desde que eu lembro, desde que eu comecei a trabalhar, a cada ano eles lançam algum programa específico novo para as pessoas voltarem a ter dentes. Mas eles fazem as próteses removíveis, as dentaduras, né? Até por conta de custo, né? E facilidade operacional. O implante hoje, ele ainda é tem um valor agregado maior. Então eu creio que vai demorar muito ainda para ele poder ser disponibilizado na questão pública, né? Mas o que eu digo, assim, a questão do acesso das pessoas, então, né? Eu trabalho com implante desde 2015. 2015 para 2016 foi o meu pé colocado na implantodontia. Foi a minha primeira especialidade. E na época era muito menos acessível do que hoje. Então hoje, eu vou falar até pela minha clínica, hoje a gente proporciona para as pessoas condição de poder fazer os implantes. Vamos falar que hoje a gente consegue parcelar o tratamento. Na época, quando eu comecei a trabalhar, não existia parcelamento.